Posso começar? Vamos. Nosso fala hoje é sobre descobrir o Brasil. Bom, eu vou falar diretamente com a escola Bernardino Moreira, a solicitação da sua diretora, professora Ana Liz. Primeiro quero saudar a diretora, saudar também o corpo docente e discente deste estabelecimento de ensino. E depois quero pedir licença aos professores de História. Por que eu quero pedir licença aos professores de História? Porque eu não sou professor de História. Eu sou contabilista. História para mim é um passatempo. Eu gosto de História porque tive bons professores de História. Eles contavam a história que eu acreditava no que eles contavam. Pois é. Mas eu até escrevi um livro, História do Brasil a 360 graus. Na realidade, esse livro não foi publicado ainda, ele está sendo elaborado ainda pelo meu revisor, mas nesse livro eu conto a história de que eu acredito. Inclusive, eu brinco com os personagens da história do Brasil. Eu brinco com toda a história do Brasil, desde o seu descobrimento até o momento atual. As coisas que a gente não pode pensar que está certo, que foi feita, que é uma mentira, assim, no grosso modo, é mentira. Vamos começar. Lá pelos idos de 1943, eu estudava na escola primária. E aos sábados tinha a famosa sabatina. O que isso representava? Era uma dinâmica de grupo, um grupo contra outro. Então, os alunos, nós estudávamos aquele assunto durante a semana toda só para participar da sabatina. A sabatina começou com bolo, o senhor dava bolo. Depois isso foi abolido, mas era um jogo de equipe. Todos nós devíamos estar preparados para essa contenda aos sábados, que chamava sabatina. Então, aí a gente lia nos livros, pegava, principalmente História do Brasil, que era o que mais saía. Mas a gente sabia lá que quem foi que descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500. Quem rezou a primeira missa foi Frei Henrique de Coimbra, na Praia Vermelha, em Porto Seguro, no dia 5 de maio de 1500, ou seja, 13 dias depois do descobrimento, do pretenso descobrimento. Bom, agora vem as perguntas, será que os donos da terra, os indígenas, os brasileiros natos, receberam os portugueses com flores? Claro que não. Os portugueses foram recebidos com lanças, com flechas e tacape e outros instrumentos de guerra dos indígenas. Mas os indígenas não tinham material bélico como os portugueses tinham. Os portugueses tinham. Eu dei uma pausa aqui. Que os indígenas não tinham. Eles tinham pistolas, espingardas, mosquetões e nos navios canhões poderosos. O que aconteceu na realidade? Aconteceu uma invasão. Os portugueses exterminaram centenas de nações indígenas. Não é assim que fazem as invasões? As invasões chegam e vai exterminando as pessoas. Isso foi no século XVI. Vamos ver o que aconteceu no século XX. Os nazistas invadiram a Polônia, Varsóvia e exterminaram mais de 10.000 poloneses. E assim aconteceu na França, na Bélgica, em todos os lugares onde os nazistas invadiram. Não é diferente quando os portugueses invadiram nossas terras. Eles queriam para eles. As terras não eram deles, mas ele queria se apossar das terras. E foi a força. Ninguém vai me dizer que os índios estavam lá esperando os portugueses, estavam entregando flores a ele. Olha só, o pretexto do descobrimento foi no dia 22 de abril. Diz a história que no dia 5 de maio, os indígenas estavam ajoelhados, rezando, junto com Frei Henrique de Coimbra. Será que era possível? 13 dias apenas
que os portugueses chegaram no Brasil e já fez a catequese dos índios, a fim de que eles no dia 5 de maio já estiveram catequizados, a tal ponto estão ajoelhados rezando. Olha, essa história do descobrimento tem muitos pontos conflitantes. Por isso que eu não acredito nessa história dos portugueses. E depois nós dizemos assim, nossos irmãos portugueses, será que eles são nossos irmãos portugueses? Eu não acredito nisso. Eu acho que eles eliminaram, que eles mataram, que eles terminaram meus antepassados. Eu sou brasileiro, apesar de na miscigenação eu me considero tupinambá. Eu sou brasileiro, baiano, e daqui eles mataram os tupinambás. Eu não vou aceitar dizer que os portugueses são bonitinhos, são meus irmãos, se eles terminaram meus antepassados. Isso eu não concordo. Mas a história diz isso. E durante mais de 4 séculos, 5 séculos, porque a escola no Brasil se deu no século XVI e nós estamos no século XXI. E muita gente ainda acredita que os portugueses foram os nossos irmãos, vieram tirar, fazer o benefício à nação brasileira. O povo acredita nisso. Mas vamos ver. Pontos conflitantes nessa história. O rei de Portugal é o rei de Portugal, Dom Manuel. Ele não iria preparar uma esquadra, veja bem, uma esquadra composta de vários navios, marujos bem treinados, fuzileiros navais prontos para a guerra, para ir comprar pimenta do rei na Índia. O que diz a história? Que os portugueses foram à Índia comprar especiarias, pimenta do rei, pimenta de cominho, canela, cravo, essas coisas que eles chamavam de especiaria. Será que o rei de Portugal ia preparar uma esquadra desse tipo para mandar para as Índias para comprar essas tais especiarias? Claro que não. Ora, vamos ver outros pontos. Na expedição tinha padres jesuítas. Para que padres jesuítas para comprar a pimenta do rei? Para quê? Por quê? Ainda tinha um escrivão da expedição, era para controlar o estoque da mercadoria comprada e vendida? Claro que não. Então, tem mais. Ainda veio os degredados. A história diz que veio os degredados. O que é que eles chamam de degredado? Aquela escória de Portugal. Aquelas pessoas que não serviam mais para nada, que os portugueses alimentavam para nada. Ladrões, assassinos, cafetões, cafetinas, patifes, canalhas, enfim, toda aquela escória que não prestava para nada, traficantes de bebida, traficantes de mulheres, tudo isso veio. Como Portugal não queria mais alimentar aquelas pessoas, vamos botar lá nas terras que a gente vamos invadir, bota ele lá, e trouxeram esse tipo de gente. São pontos que a gente vê conflitantes. E qual é outro? Bom, diz a história que a esquadra de Cabral, para chegar às Índias, precisou afastar-se das calmarias das costas da África. Olha só, onde está a África e onde está Porto Seguro? Pode olhar no mapa mundi que é muito distante. Eles passariam por vários lugares, então eles se afastaram da costa da África e foi aportar em Porto Seguro. Será que isso é devido? Será que é verdadeiro? Não, não é. Bom, depois vem a história. Os portugueses eram exímios navegadores. Por que eles eram exímios navegadores? Porque em Lisboa tinha a escola de Sagres. Essa escola de Sagres preparava navegadores para todo mundo, para toda a Europa. Então, eles conheciam bússola, eles conheciam os ventos quadrantes, eles sabiam até se orientar à noite pelas estrelas com o Cruzeiro do Sul. Então, eram exímios navegadores. Então, não era uma calmaria que ia afastá-lo do seu objetivo, que era ir para a Índia comprar a pimenta do rei. Não foi nada disso. Por quê? Se isso aconteceu, olha só, eu vou falar numa palavra que eu conheço, que eu
posso falar de cadeira porque já pratiquei. Por que os portugueses não fizeram uma viagem eu esqueci. Uma viagem de bordejo. Olha, com a viagem de bordejo, ele chegaria lá com ou sem calmaria. Vamos explicar isso. Eu bordejei durante 40 anos no barquinho de madeira do Porto da Barra para o Alto Mar pescar. Era um pescador amador. Além da vela, eu tinha motor de popa, mas eu sempre usava mais a vela para economizar o combustível. Então eu sempre bordejava muito. Eu vou, sem exemplificar, dar um exemplo. Eu estou no Yacht Clube da Bahia. Estou indo em direção a Porto da Preguiça, onde tem a ladeira da Preguiça, lá tem um porto, a Praia da Preguiça. Então eu queria colocar meu barco lá no Porto da Preguiça. Só que meu motor quebrou no Yacht Clube. A minha opção era botar a vela. Bom, vamos botar a vela que nós chegaremos lá. Só que nós ficamos desemproados. Por que nós ficamos desemproados? Porque nós estamos velejando contra o vento. Nós estamos saindo do sul para o norte. E o vento estava do norte, na proa. E ainda mais, tinha a maré de vazante, duas forças contrárias. Duas forças contrárias não subia nunca. Aí sim, nós não chegaríamos lá de jeito nenhum se fosse colocar a proa no local onde nós queríamos. Onde nosso objetivo era para ir na Preguiça. Se a gente continuasse colocando a proa do nosso barco na Preguiça, o que aconteceria? A força da maré e a força do vento ia fazer com que o barco rolasse. Isso na linguagem do pescador, quer dizer, o barco vai descendo de ré, vai de ré, daqui a pouco está em alto mar. Então, para evitar isso, o que nós fazíamos? Fazíamos uma viagem de bordejo. Como é que é isso? Nós, ao invés de colocar nossa proa no Porto da Preguiça, nós colocaríamos nossa proa na ilha de Taparica. E aí, nós velejávamos mais a cerca de 40 minutos. Depois nós dávamos uma outra volta para a terra. Nessa outra volta para a terra, nós ganhávamos aí a cerca de 300 a 400 metros. Enfim, essa viagem que é de bordejo, que na realidade é um zigue-zague, você vai e volta, mas você chega lá. Se ao invés da maré estar para o norte e o vento está para o norte e a maré de vazante, tivesse calmaria, a mesma coisa seria, o procedimento seria o mesmo. Você sairia do seu local onde você estava, colocava a proa lá na ilha, evitaria as calmarias. Por exemplo, dos embates. Os embates, quer dizer, dos prédios. Quando a gente vai velejar, os prédios nós chamamos de embate. Lá sempre tem calmaria. O que a gente faz? A gente não veleja perto dos prédios, a gente sai para evitar as calmarias dos prédios, dos embates. E aí a gente fazia essa viagem de bordejo. Quer dizer, ponto que é conflitante na história de que eles não conseguiram chegar na Índia por causa da calmaria. Mas a gente prova isso por A mais B, que eles podiam chegar nas Índias com ou sem calmarias. Ele estava apenas desemproado, é o termo. Ele pode voltar para outro lugar e chegaria lá tranquilo. Bom, isso é um ponto culminante que nós devemos falar. Eles não chegaram nas Índias porque não quiseram. Esse não era o objetivo. O objetivo deles era outro. Bom, outro ponto conflitante nessa história. Nós já vimos que a viagem em si foi uma história fantasiosa, podemos dizer assim. Então, o Brasil foi descoberto no século XVI. No século XV, os portugueses e os espanhóis fizeram um acordo que eles chamaram de Tratado de Tordesilhas. O que significa isso? As terras descobertas no hemisfério sul seriam dos portugueses, no hemisfério norte seria dos espanhóis. Quer dizer, se descobrisse, quando descobrir, vamos descobrir, é uma coisa que é abstrato.
vai descobrir. Você sabe se vai descobrir alguma coisa? Não sabe. Então, isso aí prova de que eles já tinham certeza que naquela região existia terras que eles podiam invadir. O que eles fizeram? Fizeram o Tratado de Tordesilhas e cada um que chegasse primeiro. Quem chegar primeiro é o dono. Os portugueses saíram na frente, na calada da noite, com a ideia de que foram comprar pimenta do reino, mas na verdade foi tomar posse das terras que já sabiam que era deles. Pois é. Esse Tratado de Tordesilhas existiu porque os portugueses e espanhóis já sabiam da existência dessas terras. Certamente eles já sabiam. Segundo a própria história, um navegador chamado Pinzón, espanhol, já tinha percorrido toda a América do Sul. E se ele percorreu a América do Sul, claro que ele passou pelo Brasil. Outro ponto. O homem sempre achou que a Terra era quadrada. Então eles fizeram a circunnavegação. Isso está na história. Então eles descobriram que do outro lado tem praia, de todos os lados tem praia, que a Terra não é quadrada, ela é redonda, porque em qualquer lugar tem praia. Então, eles já sabiam que a Terra era redonda, porque eles tinham passado todo o hemisfério norte e o hemisfério sul. Eles já sabiam. Se não foram os portugueses e os espanhóis, foram os italianos, foram os fenícios, foram outros povos que tinham passado. Então, já sabia da existência dessas terras. Então, esse Tratado de Tordesilhas foi somente para conversa mole para boi dormir. Vou falar assim, olha, eu agora vou abrir até uma arte para brincar, porque a história do Brasil é uma brincadeira. Vamos brincar com a história do Brasil. O negro africano muito machucado pelos portugueses, que escravizaram lá, tiraram os reis e rainhas da África e trouxeram para o Brasil para escravizá-los. Eles fizeram o que não se deve fazer com a humanidade. A escravatura que fizeram os espanhóis e os portugueses, coisa desumana, completamente desumana. E podemos dizer que a escravatura no Brasil persiste até hoje, com um problema racial e social. O negro ainda é um escravo da sociedade. O negro não pode exercer funções de grande valor no exército, na marinha, na aeronáutica. Por exemplo, Monsenhor Sadoc, o maior um dos maiores literários da igreja. Ele não passou de Monsenhor, nunca foi bispo. Monsenhor Sadoc era negro. Pode-se ver daí que existe essa conceituação de negro. Um negro tem que ser negro, ele tem que ser escravo. Isso na concepção dos brancos, dos poderosos. Não generalizado dos brancos, mas dos poderosos. Então, o negro, estou falando do negro porque o negro foi o instrumento principal da colonização, do crescimento da nação brasileira. A nação brasileira deve muito aos africanos, porque eles vieram para aqui como escravos e construíram uma nação de graça e apanhando, tomando chicotada, indo para o tronco, enfim, o sofrimento era grande. Mas vamos falar foi a história do negro. O negro estava na senzala e o senhorio passou. O negro conversou com outro negro e disse assim, eu vou almoçar na mesa do meu senhorio hoje. E o outro negro disse, rapaz, você é maluco, você vai para o tronco, nem pensar nisso. Ele disse, você vai ver, espera aí. Quando o senhorio passou, ele disse, minha senhora, quando eu achei uma pedra de ouro desta tamanho, quanto custou? O senhorinho ficou abismado, uma pedra de ouro desta tamanho, em fortuna. Nego, você está com fome, nego? Não, minha senhora, não estou com fome, minha pedra de ouro, quanto custou a pedra de ouro? Olha, nego, vamos levar você para dar comida. E mandou o feitor levar o negro para o banheiro, dar banho no negro, o africano, trocar de roupa e levou a sua mesa para almoçar. E o negro está lá sentado almoçando, não sabia almoçar de colher, de garfo, mas almoçou de colher. Após o almoço, aí o senhor disse, então, negro, cadê a pedra de ouro que você achou? Ele disse, não, minha senhora,
é para quando eu achou. Para quando eu achou, ele não tinha achado nada. É para quando eu achou, então a ideia dos portugueses, dos espanhóis, é para quando eu achou terra desconhecida, a gente invade. É uma brincadeira, mas é uma realidade. A história é cheia de brincadeira, é cheia de mentira. Então, essa história de quando nós descobrimos as terras, seremos nossas, é uma história para boi dormir. É a conversa mole para boi dormir. Não existiu nada disso. Eles já tinham nas mãos toda a sua história, toda a sua vida. Sabia de cor salteado onde eles iriam saltar, onde eles iriam se apossar e quais os lugares principais que eles iam aportarem. Eles já vinham sabendo que tinha lá o Porto Seguro. Por que eles foram colocar logo o Porto Seguro? Por que é Porto Seguro? Porque o Porto Seguro tem um cais fora da cidade, um cais natural, feito pela própria natureza. As embarcações entram ali, não tem vento que tire. Por que eles escolheram logo esse local? Porque tinha segurança. Porque eles já sabiam efetivamente os lugares que eles podiam aportar. Então eles podiam aportar em outro lugar. Mas por que eles foram para o Porto Seguro? Porque lá era realmente um lugar seguro. E até estrategicamente para qualquer investida do próprio espanhóis, eles podiam estar mais seguros. E foi por isso que eles escolheram o Porto Seguro. Isso é meu modo de ver. Eu, não, como eu disse, não sou professor de história, mas é o jeito que eu vejo a história do Brasil. Então, tá lá. Então os portugueses tomaram posse das nossas terras, invadiram nossas terras, como eles bem quiseram, entenderam, exterminaram centenas de nações indígenas, escravizaram centenas de nações africanas. Olha o que eles fizeram. Eles pegaram o africano que não tinha nada a ver com a história, foram na África e aprenderam. Muitas vezes o africano era rei, era rainha, era príncipe, gozava de cargos na nobreza, mas não, eles prenderam e trouxeram para o Brasil e escravizaram. Isso no século XVI, isso só acabou lá no século XIX. Acabou, vírgula, porque a escravatura no Brasil, nós sabemos que acabou em 1888. Mas, em 1822, o Brasil se desligou de Portugal através da independência do Brasil. Por que, então, o imperador não teve a atitude de acabar com a escravatura? O Dom Pedro I? Porque era bom para ele. Era bom para a nação brasileira naquela época, era bom para ele. Para a nação não, para a burguesia, para os nobres ter escravos. E com isso, a corte estava beneficiada. Por isso que o Dom Pedro I não teve a atitude de acabar com a escravatura. Nem o Dom Pedro II. Olha que eu elogio muito o Dom Pedro II, eu acho que ele foi um grande cidadão, mas também não teve atitude. Só 66 anos depois que a escravatura foi acabar, em 1889. Quer dizer, como eu disse, acabar, vírgula. A escravatura está aí, o problema é social, o problema é racial, você não pode fugir disso, não tem que me dizer que você não pode fugir disso. Quando eu falo assim, da sociedade racial, eu me lembro de muitos problemas. Então, por exemplo, eu escrevi um livro chamado, o primeiro livro seria Carnaval, Sua História e Seu Folclore. Mas meu editor, ele achou muito acadêmico e botou Carnaval de Salvador. 3. Como nós estamos falando do descobrimento, que os portugueses se apossaram de nossas terras, eles não tinham ideia do tamanho do nosso país. Eles não sabiam que não era uma nação, como Portugal, era um continente. Portugal, você pega Portugal, coloca dentro da Bahia, ainda tem espaço para outro Portugal. Então, quando eles precisavam saber dessa existência. Então, o que fez os portugueses? Primeiro, eles dividiram nossas terras
dividiram o que não era deles. Pegaram nossas terras e dividiram em capitanias hereditárias. Até hoje os portugueses são no Brasil. Quantos casarões existem no Pelourinho que são de origem dos donatários? Quantas fazendas existem por aí que são de origem dos donatários? Eles compraram essas terras na mão de quem? Quem deu as escrituras aos portugueses da terra brasileira? Ninguém deu. Eles que se apossaram, eles que se fizeram dono. O que eles fizeram? Primeiro foi a divisão das capitanias hereditárias, dividindo aquilo que não pertencia a eles, pertencia exatamente aos tupinambás, aos tupiniquins, aos amorés, todas as nações indígenas. E mais ainda, por lei, por direito, pertencia também aos africanos, que foi tirado do seu seio lá na África e trazido para aqui para ser escravizado. Quando a escravatura terminou, parte das nossas terras devia ser dividida também com os escravos, com os africanos. Isso ninguém foi feito, ninguém nunca reclamou. E ainda está em tempo de reclamar. Pois é. Vem uma outra história. Os portugueses contrataram um arquiteto para fazer a cartografia do Brasil. Isto é, ver a dimensão continental do nosso país. E trouxe para aqui, 10 anos depois, ou seja, 1510, Diogo Álvares Corrêa. Ele foi contratado pela coroa portuguesa, contratado a peso de ouro, para fazer a cartografia do Brasil. E veio. Agora, é uma nova história. É uma nova história. Eu preferia contar com um espaço maior, porque a história de Caramuru é uma história também fantasiosa e é até engraçada. Apesar de que o Caramuru, o Diogo Álvares Corrêa, pode ser considerado um grande personagem da história do Brasil. Por quê? Porque o Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, ele foi casado com a indígena, com a Índia Paraguaçu. E ao se casar na França, recebeu o nome de Catarina. Eles dois juntos formaram o elo de ligação entre os portugueses e os indígenas. Eu posso até afirmar que a Índia Paraguaçu não está na história. Nunca vi dizer isso, mas eu posso afirmar que a Índia Paraguaçu foi a primeira mulher culta no Brasil. Foi a primeira mulher, a baiana, baianíssima, soteropolitana, culta no Brasil. Por quê? Porque ela, casada com o português, aprendeu a língua portuguesa e ensinou aos indígenas. Então ela falava 2 idiomas. Falava a língua indígena, o tupi-guarani, e falava também a língua portuguesa. E olha mais, a Índia Paraguaçu casou com Diogo Álvares Corrêa na França, em Paris. E passou algum tempo lá, aprendeu também o francês. Não, a história não diz que ela falava francês fluentemente, mas a Índia Paraguaçu também sabia a língua francesa, ela também conhecia a língua francesa. Portanto, é mais forte dizer que Catarina Paraguaçu foi a primeira mulher culta do Brasil. E como prova disso, seus restos mortais estão sepultados na Vila Velha. Isso não é história da carochinha, é história verdadeira. A escola pode levar as crianças para ver de perto o túmulo de Catarina Paraguaçu, o túmulo de Diogo Álvares Corrêa e outros personagens daquela época, mas principalmente de Catarina e Diogo Álvares Corrêa, estão sepultados na igreja Nossa Senhora das Graças, na Vila Velha. Hoje não é Vila Velha, simplesmente o bairro da Graça. Está lá. Por isso que eu digo sempre que a igreja Nossa Senhora das Graças, ou seja, a Igreja da Graça, é um dos monumentos mais históricos do Brasil. Por quê? Porque foi lá que foi sepultado a primeira mulher culta do Brasil, Catarina Paraguaçu. É um assunto que até eu brinco no meu livro com o português Diogo Álvares Corrêa. Mas, como o tempo é muito curto, não dá tempo para a gente falar tudo aquilo que a gente quer,
a gente deixamos esse assunto para uma outra próxima edição.